Imagine o seguinte cenário. Tem lá 2 seringas de preenchedor dérmico em uma mesa de consultório, tá? As 2 caixas dizem exatamente a mesma coisa. Uhum. Elas trazem a mesma concentração de ácido hialurônico, prometem a mesma durabilidade e, tipo assim, parecem idênticas no papel. Sim, no papel. Exato. Mas aí o profissional vai e injeta. Uma delas cria um contorno facial suave e perfeito, enquanto a outra, sei lá, semanas depois deixa nódulos inflamatórios sob a pele. Nossa, o terror de qualquer profissional. Pois é. Como é que a ciência explica essa discrepância brutal, né, entre 2 produtos que supostamente são iguais? A resposta, gente, está numa arquitetura invisível que a imensa maioria dos profissionais desconhece totalmente. Com certeza. É aí que a química industrial meio que bate de frente com a prática clínica, sabe? Aham. Porque a diferença entre um resultado impecável e uma complicação horrível, bom, ela não tá na caixa de papelão ali do produto. Ela tá no que acontece dentro dos tanques de fabricação. E desvendar esse abismo entre o que está no rótulo e o que realmente acontece na biologia de quem recebe o produto é a nossa missão nessa análise profunda de hoje. E eu estou muito animado porque é exatamente por exigir esse nível altíssimo de rigor e profundidade que a gente construiu esse material com exclusividade para a galera da mentoria ampla facial. Ah, sensacional! Sim, que é a mentoria brilhante conduzida pelo Dr. Gustavo Martins, lá do Rio de Janeiro. Para quem atua na área e está escutando a gente, sabe que o padrão de exigência lá dentro é simplesmente outro, né? É outro patamar, com certeza. Eu tô bem animada para mergulhar nisso. E a gente tem todos esses temas complexos de hoje e muitos outros, assim, totalmente estruturados em revisões bibliográficas bem densas para guiar os estudos dos alunos. Uhum. Sem falar, claro, no arsenal de aulas gravadas detalhando a fundo a harmonização orofacial, o uso bem estratégico de toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, biorregeneradores e o método Full Face Natural Up, né? Uhum. Que é a assinatura do Dr. Gustavo para entregar aquilo que se mais quer, que é a naturalidade absoluta e durabilidade. O que faz todo sentido, né? Porque a naturalidade e essa durabilidade que a gente busca tanto no consultório, elas começam, assim, lá na bancada do laboratório. Exatamente. E o compilado de evidências que a gente trouxe para analisar hoje, que é bem recente, de abril de 2026, ancorado em 5 artigos científicos cruciais, ele mostra justamente isso. Tá fresquinho, né? Muito. E a gente não está falando de teoria distante aqui, a gente está falando da mecânica de sobrevivência de um implante dentro de um tecido vivo. É biologia pura. Ok, vamos desempacotar isso então desde o marco zero, tá? A gente fala muito de ácido hialurônico, o famoso AH. Como se ele simplesmente brotasse do nada dentro das seringas. Pois é, uma mágica, né? Tipo isso. Mas a matéria-prima real tem uma origem bem específica. Como é que essa molécula é gerada antes mesmo de pensar em virar um gel na seringa? Então, a indústria hoje em dia não extrai mais isso de fontes animais como se fazia no passado, sabe? Aham. O ácido hialurônico de alta pureza, hoje ele nasce de um processo de bioengenharia, especificamente de uma fermentação. Eles usam uma bactéria chamada Streptococcus zooepidemicus. Nome bonito, né? Streptococcus zooepidemicus. Isso. Essa bactéria ela é cultivada em bioreatores gigantes e é ela que sintetiza as cadeias de ácido hialurônico. Caramba. E o que sai dessa fermentação inicial são cadeias de tamanhos muito variados. A gente está falando de pesos moleculares que vão tipo de 50 mil a até 3 milhões de Daltons. Peraí, Daltons. O Dalton, nesse contexto, é a unidade que diz pra gente o quão longa e pesada é essa fita molecular do ácido. Ah, entendi. Mas vem cá, se a gente pegasse esse líquido direto do reator lá da fábrica, tipo cheio dessas cadeias enormes e puras, e já injetasse num suco no rosto, o que aconteceria na prática? Olha, desapareceria em questão de dias. Dias? Ou talvez até horas.
Porque no seu estado natural, o ácido hialurônico ele é 100% solúvel. E o corpo humano, né, ele é repleto de umas enzimas chamadas hialuronidases. Sim, famosas no consultório. Exato. Elas funcionam como se fossem umas tesouras microscópicas. Então, elas reconheceriam esse líquido que você injetou imediatamente e cortariam ele em pedaços minúsculos. Ele seria absorvido pelo organismo sem deixar nenhum volume residual ali. Ah, então é por isso que entra a necessidade de blindar esse material, né? Para transformar esse líquido que o corpo devora super rápido num implante tipo tridimensional que dure meses, a gente precisa daquele processo de cross-linking, certo? Isso mesmo, o cross-linking é a base de absolutamente tudo. É a famosa reticulação. Uhum. O que a fábrica faz é introduzir um agente químico reativo. O padrão ouro da indústria hoje é o BDDE. Ele atua literalmente como uma ponte, sabe? Como assim uma ponte? Ele se conecta a uma cadeia de ácido hialurônico de um lado e a outra cadeia do outro. E ao fazer milhões dessas pontinhas, aquele líquido que era totalmente solúvel se emaranha e vira um gel. Fica coeso, espesso e em 3 dimensões. Genial. Sim, porque aí as tesouras do corpo, as hialuronidases, elas agora têm muita dificuldade de penetrar nessa rede que ficou fechada. E é justamente isso que garante aquela durabilidade de 1 ano ou mais no rosto. Cara, deixa eu fazer uma analogia aqui. Pensa num canteiro de obras, tá? Tá. Vamos lá. O ácido hialurônico solúvel e a água, eles são como o cimento em pó. Sozinhos, eles não sustentam nada. Bate a chuva e leva embora. Perfeito. Aí o BDDE seria a armação de ferro, os vergalhões que a gente coloca no meio desse cimento para dar a liga. E pelo que a literatura aponta aqui, a forma como a gente decide montar essa estrutura de vergalhões dita o comportamento de 2 grandes famílias de preenchedores, né? Que são os bifásicos e os monofásicos. Nossa, essa analogia da construção civil funciona perfeitamente para a gente ilustrar a densidade do produto. Sério? Sim, no caso dos preenchedores bifásicos, por exemplo, a indústria usa uma concentração relativamente baixa desse agente BDDE, algo em torno de 1 a 3%. Bem pouco, né? Mas a estruturação lá dentro acontece criando blocos muito firmes e rígidos. Se a gente for olhar no microscópio, a textura lembra grãos de areia em suspensão. Ah, entendi. Então, é uma arquitetura de altíssima resistência mecânica. Ela é projetada especificamente para volumização profundo, sabe? Para imitar osso mesmo, como a gente vê muito no comportamento da linha Restyline, por exemplo. E os monofásicos, então, eles seguem tipo uma planta de engenharia diferente nessa obra. Totalmente diferente. Nos monofásicos, pegando a sua analogia, a rede de ferro é muito mais contínua. Uhum. As ligações químicas, elas criam uma massa única. Viram gel coeso, super macio e sem essas partículas granulares soltas. É uma estrutura que ela prioriza a flexibilidade em vez da rigidez extrema. Faz sentido. E por ser mais macio, ele se espalha, ele se integra melhor nas tramas do tecido humano de uma forma muito mais homogênea, que é exatamente o perfil biomecânico de produtos como o Juvederm e o Belotero. Certo. Mas olha, o que me chama muita atenção é que o crosslink em si não é uma novidade, né? A indústria faz isso há décadas. Mas tem um estudo de Rashid e colaboradores, agora de 2024, que revela que o pessoal ainda não tinha chegado na receita perfeita. Pois é. Eles foram mexer numa variável que, parece super simples no papel, que é a temperatura da fábrica durante essa mistura. Sim, e os dados que o Rashid levantou são, assim, impressionantes. Porque, historicamente, tentar acelerar reações químicas usando calor alto é uma coisa mega comum na indústria, certo? Tempo é dinheiro. Claro, põe no fogo que anda rápido. Exato. Mas ele demonstrou que ao baixar a temperatura desse processo de reticulação de uma forma super controlada, ali para casa dos 45 graus Celsius, a dinâmica dessas pontes muda completamente. O que é fascinante é que o calor excessivo, ele cria um caos molecular lá dentro. Fica tudo batendo, né? Isso. E ao esfriar para 45 graus, a reação do BDE com o ácido hialurônico, ela ocorre de uma maneira muito mais ordenada e eficiente. Então, menos caos significa
menos entulho na nossa obra, digamos assim. Precisamente. Essa eficiência térmica, ela reduz de forma bem drástica a geração de subprodutos que a gente não quer lá dentro. Isso prova que refinar essas condições termodinâmicas do tanque de mistura gera um gel intrinsecamente mais limpo e seguro, muito antes de ele passar por qualquer processo de purificação mais para frente. Mas espera aí, misturar não é só bater tudo num tanque? Porque isso levanta uma questão logística imensa. Se baixar a temperatura melhora a reação, como garantir que essa reação aconteça perfeitamente em cada milímetro de um tanque industrial gigante? Esse é o grande desafio. Porque a pesquisa do Choi e da equipe dele, que também é de 2024, ela expõe um gargalo enorme das fábricas convencionais. Parece que rola um verdadeiro cabo de guerra entre a física e a química lá dentro. Exatamente. E esse cabo de guerra é o calcanhar de Aquiles da fabricação em larga escala hoje. Quando você coloca os ingredientes no reator, duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo, ou deveriam. Tá. A primeira é a dispersão física. As moléculas gigantes de ácido hialurônico precisam ser espalhadas de um jeito perfeitamente igual pela água toda do tanque. E a segunda coisa é a reação química em si. O BDDE precisa começar a criar aquelas pontes. O problema enorme do método convencional é que essas duas coisas tentam acontecer brigando pelo mesmo tempo. Cara, é tipo tentar fazer um bolo complexo com pressa. Como assim? Se a farinha for jogada na tigela e não for peneirada e misturada direito, isso seria a falha na dispersão física, certo? Certo. E se, ao mesmo tempo que a gente está tentando bater a massa, ela já estiver assando no forno e endurecendo? Nossa, o resultado é catastrófico. Você vai ter partes dessa massa que assaram perfeitamente e partes onde a farinha ficou ali empelotada e totalmente crua. Um horror. Sim, porque a estrutura endureceu muito antes que o batedor da batedeira pudesse espalhar tudo. Na química dos polímeros ali da fábrica, quando o crosslink acontece antes da dispersão estar 100% completa, se formam microaglomerados. Entendi. São umas zonas de altíssima densidade de gel, cercadas por zonas onde a densidade está super baixa. E ninguém quer morder um pedaço de farinha crua no meio do bolo, né? Só que, na clínica, no dia a dia, esse empelotamento de ácido hialurônico mal misturado não é só um incômodo para o paladar. Ele é um nódulo real, duro e visível, que vai pipocar no rosto do paciente, sei lá, semanas depois da injeção. Com certeza, porque a biologia responde a essa irregularidade na arquitetura. Um gel que é heterogêneo, ele não se integra de forma suave no tecido. E é por isso que a solução que o estudo do Choi apresenta muda totalmente os paradigmas de fabricação. O que eles fizeram? Eles desenvolveram um processo de dispersão usando temperaturas ainda mais baixas. O frio, nesse caso, ele age tipo um freio na química. Freio de mão puxado. Isso. Ao esfriar o tanque intensamente logo no início, o BDDE fica adormecido. Ele simplesmente não consegue reagir naquele frio todo. Ah, então eles ganham um tempo livre só para misturar fisicamente a parada. Exato. Com a química pausada no frio, os agitadores mecânicos têm todo o tempo do mundo para fazer uma dispersão física impecável. Eles peneiram a farinha perfeitamente, garantindo que o BDE e o ácido hialurônico estejam, assim, distribuídos milimetricamente. Genial. E apenas quando a mistura atinge a homogeneidade absoluta, aí sim a temperatura do tanque é elevada para o ponto exato onde o crosslinking começa a acontecer. Cara, separação completa das etapas. Primeiro a física vai lá e resolve o problema dela para só depois a química entrar em cena e fazer a liga. E olha, o impacto desse controle é formidável. Géis que são estruturalmente homogêneos formam muito menos nódulos e inflamações locais depois de injetados, sem contar que a degradação deles no corpo é muito mais previsível, sabe? Como assim? Um gel mal misturado, ele vai degradando em pedaços irregulares. O corpo vai comendo de um jeito estranho. Já um gel homogêneo, ele vai sendo absorvido pelo corpo de forma linear suave. Essa homogeneidade no tanque é o maior preditor oculto de qualidade do produto final. É o que a gente falou no começo. Sim, é a resposta técnica do porquê marcas diferentes que têm lá os mesmos 20 mg por mililitro no rótulo entregam comportamentos clínicos tão assustadoramente diferentes sob a pele. Cara, é muito fascinante entender que a qualidade luxo de um produto nasce de um controle de temperatura. Mas,
mesmo com o bolo perfeitamente misturado e assado, o processo não termina aí na fábrica. A química residual precisa ser extirpada antes que o produto de fato chegue a uma agulha, né? Com certeza. Não dá para injetar do jeito que sai do tanque. E as fontes detalham que a purificação é uma etapa super longa e que os perigos invisíveis se escondem nela. Como é essa lavagem? Lavar um polímero é um desafio formidável, viu? O processo convencional nas fábricas usa diálise, que é algo que pode durar, assim, 10 dias ou até mais. 10 dias só limpando? Só limpando. O gel é colocado dentro de umas membranas semipermeáveis que ficam submersas em tanques enormes de água que estão em constante renovação. Aí, a física da osmose faz o trabalho pesado. Moléculas grandes, como o nosso gel de ácido hialurônico, que a gente quer guardar, elas ficam presas dentro da membrana. Certo. Já as moléculas pequenas e soltas, como aquele BDDE que não reagiu com nada lá na mistura, que a gente chama de BDD livre, ele consegue atravessar os poros da membrana e é lavado embora pela água. Perfeito. Esse processo também é essencial para remover as endotoxinas, que são basicamente os restos mortais das membranas daquelas bactérias lá do início da fermentação, sabe? É uma verdadeira desintoxicação do gel. E depois disso tudo, depois de dias, tudo vai para a seringa de vidro e ainda precisa ser esterilizado, né? E aí o calor extremo da autoclave entra na jogada. Mas, peraí, submeter um material super sensível assim a uma altíssima temperatura e pressão não corre o risco de derreter aquelas pontes que acabaram de ser construídas a tanto custo? Olha, esse é um dos grandes segredos industriais. E envolve muita calibração. Porque sim, a autoclave realmente causa um estresse térmico violento. E ela acaba clivando, cortando algumas dessas ligações do gel. Nossa, destrói uma parte? Destrói. Uma fração do produto é degradada ali mesmo dentro da seringa que já está lacrada. Então, para que o produto chegue para o profissional lá no consultório com a consistência exata que a embalagem promete, o fabricante tem que dominar a engenharia reversa. Ah, eles calculam a perda antes. Exatamente. Eles precisam produzir um gel que é ligeiramente mais duro e mais reticulado do que o objetivo final. Aí eles calculam matematicamente o quanto que o forno da autoclave vai amaciar essa estrutura para o saldo final ser a reologia perfeita. Cara, o nível de cálculo é absurdo. E para os bifásicos, as fontes ainda citam aquele processo de sizing, né, que é a calibração do tamanho das partículas passando o gel por peneiras mecânicas extremamente finas. Sim, para deixar o tamanho padronizado. Pois é, e tudo parece muito controlado, muito rastreável nas fábricas, só que aqui é onde fica realmente interessante. O artigo de Yang e Lee, publicado agora, recentemente em 2024, joga uma luz super desconfortável em cima desses testes de qualidade atuais, né? Eles introduzem a ressonância magnética nuclear, o NMR, na jogada e revelam que a diálise deixa um inimigo perigoso para trás. Essa pesquisa de Yang e Lee é o grande ponto de inflexão de toda essa literatura que a gente está vendo. Por quê? Porque o NMR, a ressonância, ela permite que a ciência enxergue não apenas os ingredientes soltos, mas a geografia molecular do gel inteiro. E eles conseguiram mapear 3 estados completamente diferentes do BDDE dentro do produto final, lá na seringa. 3 estados. Vamos lá. O primeiro estado é o BDDE totalmente ligado. Ele está fixado em cadeias de ácido nas 2 pontas dele. E esse é o construtor legítimo. Ele é totalmente inerte e seguro para o corpo. Certo, esse é o vergalhão firme segurando o concreto na nossa obra. Isso. O segundo estado é o BDDE livre, aquele que não grudou em absolutamente nada. Ele é altamente tóxico, tá? Mas como uma molécula bem pequena e solta, aquela diálise longa de 10 dias consegue filtrar ele quase por completo, deixando num nível irrisório, seguro. Ufa, ainda bem. Mas a ressonância magnética detectou um terceiro estado. O grande vilão que estava sendo silenciado na indústria, que é o PMOD. O BDDE é monolink pendente. Gente, vamos traduzir isso para a prática, tá? Porque o conceito do PMOD é bem assustador. Pensa numa mina terrestre presa numa corrente, ok? Ok, boa imagem. O PMOD é uma molécula de BDDE que reagiu apenas pela metade lá no tanque.
Uma ponta dela está fortemente soldada na cadeia de ácido hialurônico. Logo, ela está literalmente ancorada e presa no gel. E a água da diálise não consegue arrancar essa mina de lá, então ela não sai pelos poros da membrana na hora da lavagem. Exatamente isso. A física da filtração, lá da osmose, ela falha miseravelmente contra algo que está amarrado à estrutura principal. Mas a gravidade do problema está na outra ponta desse BDDE, né, que ficou solta, tipo balançando no vazio químico. É como se fosse o pino solto da mina terrestre. Quando esse gel é injetado no rosto do paciente, cara, ele parece perfeito. O corpo não reage na hora. Mas o PIMOD está lá, com a sua ponta química altamente reativa livre. Esperando. Até que, 3, 4, 6 meses depois, essa ponta solta reage com as proteínas celulares dos tecidos do próprio paciente. Aí o sistema imunológico detecta essa reação anômala e dispara um ataque feroz. E de repente o profissional está lá no consultório e se depara com uma inflamação tardia pesada, um nódulo quente, inchado, e não faz a menor ideia do que desencadeou aquilo tanto tempo depois da aplicação. A sua analogia da mina terrestre descreve com uma precisão cirúrgica a fisiopatologia da complicação. E a descoberta desse PMOD pela ressonância magnética nuclear, ela expõe uma falha sistêmica gigantesca na forma como os laudos de segurança são emitidos hoje em dia no mundo todo. Espera, como assim os laudos falham? Se conectarmos isso a um panorama maior, atualmente a indústria confia quase cegamente na cromatografia gasosa. É o exame validado que busca por toxicidade, sim, mas ele tem uma limitação severa. Ele só procura por BDE que está solto nadando no líquido. Ah, entendi. Ele consegue atestar lá com orgulho que um preenchedor tem menos de 2 partes por milhão de BDE livre. O que parece excelente quando você olha no laudo impresso. Sim, parece super limpo. Mas a cromatografia gasosa é absolutamente cega para o BDE que está ancorado pela metade. Ela não enxerga o PMOD. Meu Deus. Um fabricante pode entregar um laudo imaculado mostrando níveis indetectáveis de BDE livre e ainda assim entregar para o médico uma seringa infestada dessas minas terrestres químicas prontas para disparar inflamações tardias no tecido. Cara, isso muda tudo. Mostra que o padrão ouro da indústria está olhando para o lugar errado esse tempo todo. E é por isso que o artigo do Ouyang clama por uma atualização imediata nos protocolos globais. Adotar ressonância, o NMR, não é apenas um preciosismo de laboratório. É uma necessidade inegociável para garantir a segurança biológica a longo prazo para o paciente. É a única ferramenta que de fato rastreia essas pontes pendentes e quantifica a arquitetura real do gel antes que ele alcance a derme de alguém. E olha, conhecendo todo esse labirinto de complexidade, as temperaturas milimetricamente ajustadas, as diálises intermináveis, o mapeamento por ressonância, a pergunta que surge agora é, até onde a gente pode ir com o ácido hialurônico puro? Será que a gente chegou no teto do que essa molécula pode entregar sozinha? Uma excelente pergunta. Pois é, e a pesquisa do Borzacchiello e da equipe dele sugere que sim, apontando os hidrogéis compostos como a próxima grande fronteira. Então, o que tudo isso significa para o futuro? A gente está vendo o fim da era do preenchedor de H 100% puro? Olha, a pesquisa deles marca, sem dúvida, o início de uma nova geração de biomateriais. O ácido hialurônico é maravilhoso, a gente sabe, mas ele tem limitações físicas intrínsecas, independentemente de quão perfeito seja o cross-linking dele. Tá. Então, a evolução natural da ciência foi buscar macromoléculas parceiras. Eles desenvolveram o hidrogel, que cruza o ácido hialurônico com a carboximetilcelulose, a famosa CMC, sabe? Ah, claro. Usando o mesmíssimo BDDE como elo de ligação entre esses dois polissacarídeos distintos dentro do tanque. Cara, a CMC não é uma estranha para a medicina. As nossas fontes reforçam que ela tem um histórico de altíssima segurança e biocompatibilidade em formulações oftalmológicas, uso em tratamentos de articulações e tudo mais. Mas qual é a vantagem prática de fundir ela ao ácido hialurônico dentro de uma seringa que é voltada para a face? A vantagem é puramente biomecânica. Gera uma sinergia que transcende muito o que as duas moléculas fariam se estivessem isoladas.
A inserção da CMC na malha do gel, ela altera radicalmente as propriedades reológicas do composto. O estudo comprova que esse hidrogel composto, ele adquire uma elevação drástica no módulo G'. E para quem não lembra, o G' é a métrica que define a elasticidade do gel, ou seja, a capacidade dele de suportar uma força mecânica pesada e retornar ao seu estado original sem se deformar de vez. Faz sentido. Se a gente pensar no rosto como uma região de movimento extremo, né, onde o paciente sorri, fala e mastiga milhares de vezes por dia, a resistência mecânica é vital. Um gel com baixo G' acaba sendo esmagado por toda essa mímica muscular e perde o poder de projeção rapidamente, escorre. Exato, ele achata. Essa nova rede mista com CMC suporta a força de cisalhamento do músculo de uma forma muito mais eficiente. E a consequência clínica direta dessa resiliência é fantástica. Mais durabilidade. Isso! Os testes evidenciam uma taxa de degradação consideravelmente mais lenta. Isso entrega para o profissional ali uma promessa de durabilidade clínica estendida mesmo. O implante resiste por mais tempo às enzimas do corpo e à força mecânica. Sensacional. Mantendo a integridade do contorno facial e o melhor, sem exigir que se abra mão da biocompatibilidade e da segurança, já que a gente viu que as duas substâncias são extremamente bem toleradas pelo organismo humano. Então o cenário se abre muito além de apenas escolher entre vou usar um preenchedor grosso ou fino de ácido hialurônico, né? A era do implante de uma molécula só está se expandindo de um jeito absurdo. Com certeza. O conceito da ferramenta em si está sendo reescrito. O profissional do futuro, aquele que quiser se manter no topo do mercado, ele vai precisar entender profundamente como diferentes polissacarídeos interagem entre si. Vai ter que estudar química. Vai. Terá que saber exatamente qual é o perfil de desempenho de uma rede de H puro versus uma malha mista de H com CMC, escolhendo a biologia exata para suportar um osso zigomático forte ou para preencher um lábio mega móvel. Não dá mais para usar o mesmo para tudo. Cara, a complexidade desse conhecimento necessário para não ser apenas, um apertador de seringa, um injetor de produtos, mas para ser um verdadeiro arquiteto facial, é gigantesca. Gigantesca. E isso levanta uma reflexão inevitável para a classe profissional que lida diariamente com a face humana. Pensem comigo, galera. Se detalhes cruciais de segurança, como a presença daquelas minas terrestres químicas do PMOD que a gente conversou, são completamente invisíveis aos laudos tradicionais e só aparecem sob o escrutínio de uma ressonância magnética nuclear, não estaria na hora de os profissionais começarem a exigir laudos estruturais profundos de seus fornecedores? Boa pergunta. Será que não é um momento de ancorar a prática clínica de vez em dados moleculares reais, em vez de confiar cegamente no marketing reluzente que vem impresso naquelas embalagens chiques? Nossa, essa é a provocação que separa a excelência da mediocridade clínica, viu? A segurança do paciente não é um ato de fé no fabricante. É uma postura de constante escrutínio científico. Quando a classe exige ciência transparente, a indústria se eleva por obrigação. Com certeza. É exatamente pelo peso desse tipo de questionamento crítico que a escolha de quem baliza sua formação é o passo mais importante da sua carreira. E é com esse pensamento que eu encerro a nossa análise de hoje, reforçando um convite muito forte a todo aluno que está ouvindo. Estudem e absorvam tudo o que puderem lá na mentoria do Dr. Gustavo Martins. Divisor de águas, né? Estar ao lado dele é um verdadeiro divisor de águas, sem dúvida. Porque ele não é apenas um professor excelente, um mestre e um especialista com um domínio técnico absurdo sobre tudo isso que a gente discutiu. O que diferencia ele mesmo é a forma como ele ama profundamente o que faz. Ele transborda essa paixão tanto naquela paciência para desatar um nó de um conceito complexo em sala de aula para os alunos, quanto no carinho de um atendimento clínico no dia a dia. É um profissional ímpar, super-humano, que molda não só a técnica, mas o caráter de quem tem o privilégio de aprender com ele. Dominar toda essa fronteira da ciência com uma visão tão humana e ética é, no fim das contas, o que constrói resultados que realmente mudam a vida dos pacientes com muita segurança. É isso aí. A ciência revela a arquitetura do material, mas é o conhecimento guiado pela excelência que constrói de fato a maestria clínica.
Continuem exigindo saber exatamente o que está dentro daquela seringa, pessoal. Bons estudos a todos da Ampla Facial, mantenham esse senso crítico sempre afiado e até o nosso próximo mergulho profundo no conhecimento.